Oiê! Nesse vídeo aqui eu quis muito trazer para vocês um pouco mais da minha rotina da manhã, dos hábitos que eu costumo ter todos os dias de manhã. E ontem eu tava pensando muito sobre isso, sabe? Queria trazer essa reflexão aqui. Eu fiz aquela trend que tá bombando lá no TikTok, no Instagram também. Eu vi mais até no Instagram, da conversa com a minha eu do passado. Então você, basicamente na trend, você vai botar assim, olha, eu vou ler a minha pra vocês. Eu espero não chorar aqui, porque eu vou confessar que eu chorei muito ontem fazendo essa trend. Mas basicamente você coloca... assim, vou ler, vocês vão entender. Hoje eu tomei um café com a minha versão 8 anos mais nova. Ela chegou no horário e eu também. Ela pediu um café gelado com Nutella e eu pedi um expresso sem açúcar. Ela estava usando algumas roupas estampadas do armário da mãe. É com essa música aqui. Ela estava usando algumas roupas estampadas do horário da mãe e eu estava atemporal, com bastantes acessórios e refletindo a minha personalidade. Ela me perguntou se já estávamos trabalhando como jornalista esportiva e eu disse para ela que nossos planos mudaram. Ela me contou que era apaixonada pelo seu primeiro amor, mas que não sabia se eles dariam certo. Eu mostrei para ela que nós tivemos uma filha, casamos, abrimos uma empresa e demos mais certo do que poderíamos imaginar. Ela me contou que seu avô estava construindo uma casinha em cima da dele para a família dela. E eu mostrei para ela o nosso apartamento, todo mobiliado, no bairro que ela só visitava aos finais de semana para curtir a praia. Ela me contou que sempre tentava criar conteúdo para a internet, mas não tinha coragem de compartilhar com ninguém. Eu sorri e mostrei para ela o nosso perfil aqui no Instagram. Hoje ajudamos milhares de mulheres que também se sentem inseguras a compartilharem o melhor delas com o mundo. Ela me contou alguns outros sonhos e eu prometi para ela que iria fazer de tudo para que a gente se tornasse tudo que a gente sempre sonhou. E isso aqui me fez ir lá no passado, sabe? Eu acho que eu ainda não fiz. Tem alguns vídeos aqui no canal mais antigos contando um pouco da minha história, mas eu acho que eu nunca fiz um vídeo assim, cara a cara, falando. E se eu for fazer esse vídeo hoje também, ele vai ficar muito extenso. Mas como eu fui lá no passado com essa trend, eu fiquei revisitando e tentando entender essa evolução, porque eu até falei sobre isso lá no meu Instagram essa semana. A gente fica tão preso ao que a gente quer se tornar, aos nossos sonhos, ao lugar que a gente quer chegar, e muitas vezes a gente não para perceber que no presente o que a gente tá vivendo já foi algo que a gente sonhou muito, muito, muito. E hoje eu tenho essa consciência de que o que eu vivo hoje foi muito sonhado, porque é muito distante de uma realidade que eu vim, a minha realidade, a realidade que eu fui criada. A realidade aqui, o bairro que eu moro, só para vocês terem uma ideia, é um bairro de praia no Rio de Janeiro e eu sempre vinha para cá aos finais de semana. Geralmente eu precisava acordar bem cedo para chegar cedo na praia e saía da praia quando estava anoitecendo. Era tipo 1h20 mais ou menos para eu chegar do bairro que eu morava, que é o bairro até que minha mãe mora ainda aqui, e 1h20 para voltar para lá. Então, isso sem trânsito, tá? Então, assim, quando eu olho para trás hoje e vejo que hoje eu tô a 5 minutos do lugar que eu vinha passar os finais de semana, vinha, tipo, relaxar, e que hoje, a hora que eu quiser, no dia que eu quiser, eu tô a 5 minutos da praia, sabe? Andando. E isso é só um detalhe, né? Fora todo o resto. Quando eu olho para aquela Fernanda lá de trás que era cheia de inseguranças, sério, quantas vezes eu tentei fazer um simples post lá no meu Instagram e não conseguia, ou fazia só uma foto, mas tinha medo até de compartilhar mais das minhas reflexões, ou um conhecimento, um aprendizado, e eu ficava pensando assim, será que vão pensar que eu estou querendo parecer alguma coisa? E tipo, hoje eu sou tão desprendida disso, do pensamento das pessoas, do que acham de mim. Eu faço mais tanto aquilo que eu tenho vontade, aquilo que eu acredito. Eu sou mais convicta também, sabe? E eu percebi o quanto eu evoluí, o quanto que aquela Fernanda lá atrás... Aí deixa eu voltar aqui para dar uma resumida para vocês. Eu basicamente segui o curso normal da vida, tá? De todas as pessoas, sim, todas as pessoas, botar aí classe média baixa, tá? Não era nem classe média média, nem classe média alta. Estudei, fiz faculdade. Quando eu tava na época de passar pra faculdade,
Eu passei para federal só de história, não passei para jornalismo, que era o que eu queria. E aí meu padrinho me deu a possibilidade de fazer uma faculdade particular e ele iria arcar com a minha faculdade, meu padrinho e minha madrinha. Então, graças à ajuda também das pessoas, eu consegui fazer uma faculdade. No meio da faculdade, ele não pôde dar continuidade à mensalidade, que era alta, era uma faculdade na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Botafogo. Não era uma PUC, tá? Que é tipo, mais alto e tal, mas era faixa, não sei se vocês conhecem, que também não é uma faculdade baratinha. Então, no meio da faculdade ele não ia poder dar continuidade, eu precisei trabalhar em shopping para continuar pagando a minha faculdade, precisei trabalhar em loja para pagar a minha faculdade, fiz isso. Depois a minha mãe teve câncer no meio desse caminho, eu precisei sair dos meus trabalhos para ajudar ela, porque eu precisava muito ir para o hospital toda semana, consulta, exame, muita coisa assim. E aí depois aí eu fui estudar à noite, porque eu pensei o seguinte, eu tenho o dia para cuidar da minha mãe e à noite eu vou estar na faculdade. E depois eu comecei a estagiar e comecei a dividir em 2 estágios para manter pagando a minha faculdade. E no meio disso eu engravidei com 21 anos. E aí você imagina, né? Uma pessoa que estava fazendo tudo direitinho, era esforçada, estudava, se dedicava, mas estava fazendo tudo direitinho porque eu tinha uma convicção de que eu seria jornalista esportiva. Inclusive eu estudava muito para isso, eu fazia cursos profissionalizantes mais nessa área, eu buscava estar envolvida nessa área, apesar de não ter estagiado diretamente com o jornalismo esportivo, mas eu buscava sempre estar envolvida nessa área. Antigamente, gente, eu já tive reuniões com amigas em 2013 para criar um podcast de mulheres falando sobre futebol. E sabe aquela história do e se? Hoje em dia, às vezes eu ainda olho pra trás e falo, cara, e se a gente tivesse feito isso? Na época ninguém fazia, a gente ia ser muito pioneira, sabe? Mas a gente não fez, então não adianta você também olhar pra trás e chorar pelo que você não fez, mas também trazer essa consciência. Então, muito do que eu vivi lá atrás, eu falo que foi uma experiência pra hoje eu ser uma pessoa mais ousada e falar, cara, bora fazer, tá com essa ideia? Bora, faz. Testa aí, vamos ver no que vai dar. Porque eu já muitas vezes olhei pra trás e pensei, cara, e se eu tivesse feito? Então, engravidei, deixa eu voltar na história. E aí, quando eu engravidei, eu falei, cara, e agora? Porque eu tava no final da faculdade e eu percebia que as pessoas já falavam pra mim assim, poxa, você tão nova, tinha tantas coisas pra fazer, tava fazendo tudo certinho, não era o momento de engravidar, sabe? Tinha aquele julgamento, mas eu falo que ter engravidado nova foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Em todos os aspectos, eu amadureci muito, a minha filha me fez ter uma outra mentalidade, aumentou minha ambição, me fez mudar minha percepção de ver as coisas. Vamos chegar nesse ponto. E aí eu comecei trabalhei, na verdade, todos os nos meus 2 estágios até o fim da minha gestação. Trabalhei até o dia 31 de março, minha filha nasceu no dia 14 de abril. Então, tive 15 dias, sim, 15 diazinhos só até parir, mas é porque eu já tava naquele ponto assim, a qualquer momento eu vou parir. Então, eu precisei parar. Então, eu fechei só o ciclo. Estagiário não tem direito às normas lá da CLT, né, os direitos da CLT, então eu sairia mesmo dos estágios, não tinha como eu continuar neles. Mas eu fui até o fim, sabe? E fazendo a faculdade nisso. No finalzinho, faltava da minha gestação e no início da minha filha pequena, faltava eu completar 2 matérias, e eu fiz essas 2 matérias online, fui só a prova presencial, e faltava o TCC, e eu fiz o TCC com a minha filha bebê. Eu apresentei o meu TCC, e Alice, porque eu falei que eu não queria chorar falando sobre isso, meu Deus. Às vezes eu olho, as pessoas viram e falam assim, a maternidade é muito difícil, realmente é, a gente abdica de muita coisa. Mas, cara, minha filha tinha 2 meses e eu tava lá, escrevendo TCC. Eu tinha uma dupla, meu TCC foi em dupla. A gente apresentou um documentário sobre mulheres presas, sobre mulheres grávidas no sistema prisional do Rio de Janeiro. Foi um documentário com uma carga emocional muito grande, principalmente pro momento que eu tava vivendo ali de puerpério, né? Mas eu entreguei esse trabalho, tiramos nota máxima, enfim. E ali foi uma Fernanda que precisou, sim, abrir mão de muitos sonhos que ela tinha e encarar uma nova realidade. Então eu me dediquei durante um ano, eu ia falar alguns meses, mas foi 1 ano à maternidade. Nesse meio tempo, me dedicando à maternidade,
obviamente, tinha acabado de ser mãe, eu engordei muito, né? Engordei não, que é uma coisa normal do corpo da mulher que muda com a maternidade. Eu não tava gorda. Tava um pouquinho fora de forma, mas não tava gorda. E foi quando eu resolvi começar a treinar. Eu comecei a treinar em casa, um hitzinho lá que eu fazia 20 minutos por dia, acompanhava. Eu não lembro nem o nome da menina, mas eu acompanhava todos os dias ela, e aí todo dia tinha um treino de 20 minutos, uma live. Eu fazia todos os dias na sala de casa. Eu morava na casa do meu sogro. Um tempo depois eu decidi entrar pra academia e eu comecei a treinar todos os dias. E aí, criança pequena em casa, eu precisava ajustar o meu horário para conseguir treinar enquanto meu marido estivesse em casa. Então eu sempre saía para treinar muito cedo, 6 horas da manhã. E aí vem essa questão dos hábitos matinais e o quanto isso mudou a minha vida. Por quê? Como eu precisava treinar cedo, eu me acostumei a acordar mais cedo. E aí com isso, esse momento da manhã, a partir desse momento em que eu fui mãe, que minha filha tinha 6 meses, começou a ser dedicado a mim. Então, todos os dias eu acordava mais cedo e eu ia pra academia. Voltava e começava as ações com a minha filha no dia. Depois de um tempo, eu consegui começar a trabalhar como social media. Essa aí vai ter que ser uma história para outro vídeo. Mas é outro ponto pra gente se orgulhar muito, sabe? É outro ponto que quando eu vejo uma trend dessa, me emociona bastante. Vou dar uma resumida aqui, tá? De como foi. Eu fui fazer uma entrevista de emprego e para uma loja de roupas muito conhecida. E nessa entrevista, eu já estava na fase final da entrevista, e foi a primeira entrevista, estava na fase final do processo seletivo, e foi a primeira entrevista física, né? Então tinha sido tudo online, eu enviei vídeo, eu tive que ir na loja, montar look na loja, montar proposta de look, enviar para eles, enfim. Teve várias partes de um processo seletivo. E aí chegou nesse processo seletivo final, e essa vaga era uma vaga de trainee. Então era uma vaga mais alta, assim, né? Eu não ia ser uma vendedora na loja. E eu gostava de trabalhar com venda também, eu já tinha experiência, já tinha trabalhado em lojas, então eu tinha uma experiência. E aí chegou lá, e todas as perguntas, tudo naquela entrevista, era muito voltado pro fato de eu ser mãe. Como se eu ser mãe me impedisse de ser uma profissional. E essa foi a única entrevista de emprego que eu fui depois de ter sido mãe. A partir daquele dia eu decidi que eu iria empreender. Mas por que eu tô falando isso aqui? Porque uma pequena ação, que foi começar a treinar todos os dias de manhã, me trouxe uma outra percepção de mim, da minha capacidade, que me fez, com certeza, tomar a ação também de empreender. Uma pequena ação que foi ter feito o meu TCC, e eu precisava também, às vezes, acordar antes, escrever enquanto minha filha estava dormindo, levantar mais cedo do que eu poderia, para poder, né, me dedicar ao TCC, mas uma pequena ação que foi terminar esse TCC mesmo com uma filha pequena e sendo puérpera, me fez ter a confiança em mim de que eu poderia empreender. E aí eu cheguei pra uma prima minha, que é pediatra, e falei pra ela, deixa eu cuidar das suas redes sociais. Você tem vontade de ter alguém fazendo isso? Cara, era algo muito novo, ninguém falava sobre social media, isso era em 2017, pra vocês terem uma ideia. Então, ninguém falava sobre isso. Comecei a cuidar da dela os amigos foram vendo, foram perguntando quem fazia, ela foi me indicando, aí um ia passando pro outro, e com isso eu tive uma cartela ali de mais de 10 clientes, praticamente todos da área da saúde, no Rio de Janeiro. E, não, tinha fora também, atendia muita galera de Goiás, de Rio Verde em Goiás, olha... tinha um público de lá, eu botei uns 3 clientes que eram dali, da área médica também, da área de saúde. Eu precisava organizar minha rotina mais do que nunca, porque eu tinha uma criança de 1 ano em casa, na época eu treinava com muita frequência, foi no meu auge fitness, e eu tinha clientes a gerenciar, né? Então eu precisava ter essa rotina da manhã dedicada principalmente a mim e aos meus treinos. Então, era um momento onde eu lia, onde eu estudava, que eu precisava estar estudando para poder entregar também para os meus clientes. E com isso eu fui consolidando esse hábito matinal. E eu acredito que esses hábitos matinais são o que me tornam 1% melhor para a minha próxima versão. Eu tenho plena convicção de que ter esses hábitos todos os dias pela minha manhã é o que me leva a evoluir, sabe? Ah, Fernanda, mas eu não tenho tempo de manhã. Você pode ter um outro momento do seu dia. O que eu tô falando aqui é sempre você também... Eu não tô ditando regra de tipo, você tem que acordar mais cedo e ter esses hábitos na parte da manhã. Isso é o que funciona pra mim. Mas são alguns hábitos que realmente mudaram a minha vida e que eu vejo que ainda hoje eu não posso abrir mão
porque eles vão moldar a Fernanda de daqui a 8 anos. E aí no futuro, quando eu olhar para trás e tiver um papo com a Fernanda de hoje, com certeza a gente vai lembrar desses hábitos, dessa rotina e dos sonhos que ela tem hoje, que talvez eles mudem de uma forma que ela nem possa imaginar, mas que o pontapé, digamos assim, inicial para isso acontecer é a decisão e é um hábito. E olha que doideira que hoje eu estava lendo no meu devocional. Filha, pega o meu devocional para mim lá na sala. Hoje, no momento que eu estava fazendo devocional e já pensando também nessa construção, né, do que eu iria falar aqui para vocês, porque eu já tinha pensado que eu falaria sobre essa questão dos hábitos e linkaria com essa trend que foi... Eu tenho certeza que os meus hábitos me fizeram chegar a conquistar as coisas que eu conquistei e mudar a minha realidade. E hoje eu tenho também a consciência de que eu quero uma realidade ainda mais diferente, uma realidade ainda melhor, e que os meus hábitos diários são o que vão me levar para esse lugar. E aí eu estava lendo meu devocional e eu brinco que sempre Deus fala com a gente de maneiras que a gente não consegue nem imaginar. O devocional falava de um outro assunto, mas tinha uma frase estampada em uma página, ela tá trazendo, eu vou ler aqui para vocês, que fez assim para mim, ó, é isso. É isso, e entender isso é o que molda a pessoa que você está se tornando, sabe? A minha assistente, gente. Me ajuda. Tchau, obrigada. São 2, tá? Porque essa aqui também eu li e ela mexeu muito comigo. Minhas fichinhas caíram todas aqui, ó. As grandes oportunidades estão normalmente camufladas de tarefas menores. Olha isso. Poder de você fazer coisas pequenas para se tornar grande. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É claro que ele está falando de caráter, né? Mas eu acredito que nós somos a soma dos nossos hábitos. E vou concluir esse pensamento aqui com essa frase. Nós somos a soma dos nossos hábitos, nosso caráter é a soma dos nossos hábitos. E manter esses hábitos na parte da manhã, com certeza, e criar hábitos saudáveis lá atrás e manter alguns e recriar e continuar fazendo isso constantemente. Eu tenho certeza que foi a virada de chave para eu ter mudado a minha realidade e eu tenho certeza que vai ser a virada de chave para eu mudar ainda mais a minha realidade, para continuar mudando essa realidade. Então, assim, apesar de ser um vlog, ficou um papo bem extenso aqui no final e eu queria ter falado sobre isso com vocês, mas ficou bem extenso, né? Mas não tinha como eu não trazer essa reflexão pra cá. Eu vou ver se eu consigo gravar mais um pouco do dia hoje. Hoje é um sábado e a gente vai receber visitas aqui em casa. Então, estou animada, meus afilhados vêm pra cá, vou passar a tarde com eles. A gente vai pra piscina, vai curtir um pouquinho, fazer uma comidinha, comer. E a única coisa que eu não fiz na manhã, que eu geralmente costumo fazer, foi treinar. Mas aí eu preferi gravar hoje e editar o vídeo do que treinar. Porque como a gente vai receber visita, eu queria deixar tudo isso organizado na parte da manhã. Mas eu queria muito trazer essa reflexão aqui pra vocês. Eu vou gravar aí ao longo do dia e vou mostrar pra vocês o que foi rolando ao longo do dia. Se eu conseguir encaixar um treino, vou gravar também pra poder motivar vocês aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrita e ative as notificações, porque todos os dias tem um vídeo novo aqui. Beijo!